No altar da antiga igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, Pedro apertou a mão de Miguel com força, enquanto o padre pronunciava as palavras finais do casamento. Mas no momento em que os lábios de Miguel tocaram os seus, uma memória afiada como uma lâmina cortou sua mente, o soco que Miguel lhe dera aos 16 anos, no pátio da escola, deixando-o sangrando no chão. E ali, perante familiares atonitos, Pedro desmaiou, caindo como se o peso de uma década de dor o tivesse finalmente esmagado. Quando Pedro acordou no hospital, o quarto estava cheio de vozes baixas e preocupadas. Sua mãe, Dona Isabel, segurava sua mão, os olhos vermelhos de lágrimas. "O que aconteceu, filho?" "Foi o nervosismo do dia", perguntou ela, ignorando o óbvio. Pedro olhou para Miguel, que estava de pé ao lado da cama, o rosto pálido e culpado. "Foi o passado", murmurou Pedro, e aquelas palavras abriram uma brecha que nenhum juramento de amor poderia selar imediatamente. A história de Pedro e Miguel começara em Coimbra, onde ambos cresceram em famílias conservadoras. Pedro, o filho único de um professor universitário e uma enfermeira, sempre fora o aluno quieto, sensível, com uma inclinação para os livros e a arte. Aos 14 anos, ele começou a questionar sua sexualidade, mas o medo o manteve em silêncio. Miguel, por outro lado, era o garoto popular, capitão do time de futebol da escola, filho de um empresário bem-sucedido e uma dona de casa devota à igreja. Ele exibia uma confiança que beirava a arrogância, mas por trás disso, escondia suas próprias inseguranças. O primeiro encontro deles foi banal, uma aula de educação física onde Miguel tropeçou em Pedro durante um jogo. Em vez de pedir desculpas, Miguel riu e chamou Pedro de "mariquinhas", iniciando uma campanha de bullying que duraria anos. Os apelidos, as empurradas nos corredores, os rumores espalhados sobre Pedro ser diferente. Miguel liderava o grupo, e Pedro sofria em silêncio, temendo que confrontá-lo só piorasse as coisas. Em casa, Pedro se trancava no quarto, chorando baixinho para não alarmar os pais. Seu pai, o professor António, sempre enfatizava a importância da resiliência. "A vida é dura, Pedro. Aprenda a lidar com ela." Mas como lidar com algo que corroía sua alma? Miguel, no fundo, lutava contra seus próprios demónios. Ele via em Pedro o reflexo de desejos que não ousava admitir. Aos 15 anos, Miguel tivera seu primeiro beijo com uma garota, mas era forçado, uma performance para se encaixar no molde que sua família esperava. Seu pai, Sr. Carlos, um homem rígido e tradicional, frequentemente dizia: "Um homem de verdade não mostra fraqueza." Miguel canalizava sua confusão em agressão, e Pedro era o alvo perfeito. Anos se passaram, e o bullying escalou. Em uma festa escolar aos 16 anos, Miguel embriagado confrontou Pedro no banheiro. "Você me olha de um jeito estranho, seu viado", gritou Miguel, antes de socá-lo no rosto. Pedro caiu, o nariz sangrando, e Miguel fugiu, deixando-o ali. No dia seguinte, Miguel se arrependeu, mas o orgulho o impediu de pedir desculpas. Pedro, humilhado, mudou de escola, e seus caminhos se separaram. Pedro foi para Lisboa estudar arte na universidade, onde finalmente se assumiu gay. Ele encontrou amigos que o apoiavam, e aos 20 anos, teve seu primeiro namoro sério com um colega chamado João. Mas o relacionamento terminou quando João se mudou para o Porto, deixando Pedro com um coração partido, mas mais forte. Ele começou a trabalhar como designer gráfico, construindo uma vida independente. Sua família, embora chocada com sua orientação, eventualmente aceitou, especialmente Dona Isabel, que priorizava a felicidade do filho. Miguel, após o secundário, entrou na Faculdade de Administração em Coimbra, seguindo os passos do pai. Mas a culpa pelo que fizera a Pedro o assombrava. Ele experimentou relacionamentos com mulheres, mas nada durava. Aos 22 anos, em uma viagem a Lisboa, Miguel se aventurou em um bar gay, anonimamente. Lá, ele percebeu que sua atração por homens era real. O pânico o consumiu, como contar à família. Seu pai o deserdaria, sua mãe choraria por dias. Miguel voltou para casa e enterrou o segredo mais fundo. O reencontro aconteceu por acaso, 5 anos depois, em uma conferência de negócios em Lisboa. Pedro estava lá como designer para um cliente, e Miguel como representante de sua empresa familiar. Seus olhos se cruzaram no saguão do hotel, e o tempo parou. Miguel se aproximou, hesitante. "Pedro." "Sou eu, Miguel." Pedro congelou, memórias inundando sua mente. "O que você quer?" perguntou friamente. Miguel, com voz trêmula, disse: "Eu preciso me desculpar. Pelo que fiz a você na escola. Foi errado, eu era um idiota." Pedro riu amargamente. Desculpas não apagam anos de dor. Mas algo na vulnerabilidade de Miguel o fez ouvir. Eles conversaram por horas no bar do hotel. Miguel confessou sua luta interna, como o bullying era uma projeção de seu próprio medo.
Pedro, surpreso, compartilhou suas experiências. Aquela noite marcou o início de uma amizade improvável, que evoluiu para atração mútua. Meses de encontros secretos seguiram. Miguel viajava a Lisboa nos fins de semana, e eles exploravam a cidade juntos, passeios pelo Bairro Alto, jantares em restaurantes à beira do Tejo. Pedro hesitava, temendo que Miguel o machucasse novamente. Como posso confiar em você? Perguntava. Miguel respondia com ações, presentes pensativos, apoio incondicional. Aos poucos, Pedro se apaixonou. Mas os conflitos surgiram. A família de Miguel descobriu sobre os viagens frequentes. Sr. Carlos confrontou o filho. Quem é essa pessoa que você vê em Lisboa? Uma mulher. Miguel mentiu, dizendo que era uma amiga. A pressão aumentava. Pedro, por sua vez, contava tudo à mãe, que o advertia: cuidado, filho. O passado não some da noite para o dia. O primeiro grande teste veio quando Miguel decidiu se assumir para os amigos. Em uma reunião em Coimbra, ele mencionou casualmente seu namorado. Os olhares de choque e as piadas disfarçadas o feriram. Um amigo próximo, Tiago, virou as costas. Não acredito que você é um desses. Miguel voltou para Pedro abalado, questionando se valia a pena. Pedro confortou: vale, se formos honestos conosco mesmos. Mas internamente, Pedro lutava com o ressentimento residual. Sonhos com o bullying o acordavam suando frio. Ele se perguntava: estou traindo a mim mesmo ao amar meu algoz? A relação de Pedro e Miguel aprofundou-se, mas as rachaduras começaram a aparecer. Em Lisboa, eles viviam uma bolha de felicidade, noites assistindo filmes no apartamento de Pedro em Alfama, caminhadas pela Praça do Comércio ao pôr do sol. Miguel, aos 27 anos, finalmente se sentia livre, mas o preço era alto. Sua família pressionava por um casamento tradicional. Quando você vai nos dar netos? Perguntava Dona Maria, sua mãe, em chamadas semanais. Miguel adiava, mas a tensão crescia. Em uma visita surpresa a Lisboa, Sr. Carlos descobriu a verdade. Ele encontrou Miguel e Pedro de mãos dadas em um café. O rosto do pai endureceu. Isso é uma piada. Você, meu filho, com um homem. Miguel tentou explicar, mas Carlos o interrompeu. Você me envergonha. Volte para casa e esqueça essa bobagem. Miguel ficou em silêncio, e Pedro se sentiu invisível, mais uma vez vítima do preconceito. Após a partida de Carlos, Miguel desabou. Meu pai me odeia, soluçou. Pedro o abraçou, mas uma voz interna sussurrava: ele merece isso, pelo que me fez. A culpa o consumia. Ele incentivou Miguel a confrontar a família, mas Miguel hesitava, temendo perder a herança e o negócio familiar. Pedro, enquanto isso, enfrentava seus próprios demónios. No trabalho, um projeto importante o estressava, e ele descontava em Miguel. Você sempre foi covarde, acusou durante uma briga. Miguel rebateu: e você sempre foi fraco, por isso eu te atormentava. As palavras cortaram fundo, revivendo o trauma. Pedro saiu batendo a porta, passando a noite em um hotel. Pela manhã, ele refletiu: perdoar era uma escolha diária, mas valia o esforço. Eles se reconciliaram, mas o incidente deixou cicatrizes. Miguel decidiu contar à mãe. Em uma ligação emocional, Dona Maria chorou: eu te amo, filho, mas isso vai contra tudo que acredito. Ela implorou que ele pensasse na igreja, na sociedade. Miguel desligou, devastado. Pedro o apoiou, mas questionava se sua relação era saudável. Estamos nos destruindo mutuamente, pensou. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em cidades menores como Coimbra. Miguel perdia clientes no negócio familiar por rumores sobre sua orientação. As pessoas falam, dizia seu pai em e-mails frios. Miguel considerou voltar atrás, fingir uma vida heterossexual, mas Pedro o confrontou: se você me ama, lute por nós. Em um fim de semana em Sintra, eles discutiram o futuro. Sob as muralhas do castelo, Miguel pediu Pedro em namoro oficial. Quero casar com você, disse. Pedro, emocionado, aceitou, mas com reservas. E sua família? Miguel prometeu: eu cuido disso. De volta a Lisboa, Pedro compartilhou a notícia com seus pais. Dona Isabel ficou feliz: se ele te faz bem, filho. Professor António foi mais cético: certifique-se de que ele mudou. Pedro assentiu, mas duvidava. Miguel enfrentou o pai novamente. Em uma reunião familiar tensa, Carlos explodiu: você escolhe, essa vida pecaminosa ou a família? Miguel escolheu Pedro, saindo da casa com o coração partido. Ele se mudou para Lisboa,
começando um novo emprego em uma startup. A liberdade veio com solidão, sem o apoio familiar, ele se apoiava em Pedro. Mas a adaptação foi dura. Miguel sentia falta das tradições, das festas de Natal em Coimbra. Pedro tentava compensar, cozinhando pratos típicos como bacalhau. Ainda assim, brigas surgiam. Miguel acusava Pedro de não entender sua perda. Você teve aceitação fácil. Pedro retrucava, fácil. Depois do que você me fez passar. Um incidente pivotal ocorreu quando um antigo amigo de escola, o mesmo Tiago, postou online sobre Miguel, o valentão da escola virou viado. O post viralizou em círculos locais, e Miguel recebeu mensagens de ódio. Ele desabou, considerando suicídio. Pedro o encontrou no banheiro com remédios na mão. Não faça isso, implorou. Miguel chorou, eu destruí sua vida, e agora a minha. Naquela noite, eles conversaram abertamente. Miguel admitiu que o bullying era homofobia internalizada. Pedro confessou que o perdoara, mas o medo persistia. Nós podemos superar isso juntos, disse Pedro. Miguel concordou, e eles buscaram terapia de casal. A terapia revelou camadas profundas. O terapeuta, Dr. Silva, os ajudou a explorar traumas. Pedro falou sobre a baixa autoestima causada pelo bullying. Miguel sobre a pressão paterna. Aos poucos, eles construíram confiança. Mas o teste final veio com o planejamento do casamento. Miguel queria convidar a família, mas Carlos recusou, não participe de aberrações. Dona Maria ligou secretamente, desejando felicidades, mas sem comparecer. Pedro sentiu pena, mas também raiva, eles não merecem você. O dia do casamento chegou, e o síncope de Pedro no altar expôs tudo. No hospital, Miguel confessou à família de Pedro, eu o machuquei no passado, mas o amo agora. Dona Isabel o perdoou, o amor cura. Pedro, recuperado, olhou para Miguel, vamos em frente. Mas o incidente plantou sementes de dúvida. Será que o passado sempre os assombraria? Após o casamento, Pedro e Miguel se mudaram para um apartamento maior em Belém, tentando construir uma vida normal. Mas a lua de mel em Madeira foi ofuscada por chamadas de Carlos, você ainda pode voltar atrás. Miguel ignorava, mas o stress o tornava irritadiço. Pedro notava, você está distante. Miguel admitia, sinto falta da minha família. De volta, o trabalho de Miguel na startup florescia, mas o preconceito sutil persistia. Colegas faziam piadas homofóbicas, e ele se calava, temendo demissão. Pedro, promovido no estúdio de design, encorajava, denuncie. Miguel hesitava, não quero ser o gay problemático. Em casa, as discussões escalavam. Pedro queria adotar uma criança no futuro, mas Miguel duvidava, com minha família contra, como? Pedro acusava, você ainda se importa mais com eles do que conosco. Miguel retrucava, e você? Ainda me pune pelo passado. Uma traição inesperada abalou tudo. Miguel, em uma viagem de negócios ao Porto, encontrou um ex-colega gay, Luís. Em um momento de fraqueza, eles se beijaram. Miguel parou, culpado, mas não contou a Pedro. Semanas depois, Luís mandou uma mensagem, que Pedro viu por acidente. O que é isso? Confrontou Pedro, o coração partido. Miguel confessou, foi um erro, eu estava confuso. Pedro explodiu, como o bullying. Outro erro. Ele saiu, ficando com amigos. Sozinho, Miguel refletiu sobre suas escolhas, o beijo era uma fuga da pressão constante. Pedro, devastado, questionou o casamento. Casei com meu algoz, e ele me traiu. Ele considerou divórcio, mas o amor persistia. Na terapia, Dr. Silva mediou, traição é uma ferida, mas pode ser curada com honestidade. Miguel implorou perdão, explicando sua vulnerabilidade. Pedro, após dias de reflexão, perdoou, mas com condições, terapia individual para você. Miguel aceitou, e eles reconstruíram. Mas a sociedade interveio. Um artigo local sobre casamentos gays mencionou eles, e Carlos usou isso para deserdá-lo oficialmente. Miguel recebeu uma carta, você não é mais meu filho. Ele desabou, bebendo excessivamente. Pedro o apoiou, mas o fardo pesava. Em uma manifestação pelo orgulho em Lisboa, eles participaram pela primeira vez. Miguel falou no palco sobre sua jornada, eu era o valentão, agora sou o homem que ama. A multidão aplaudiu, mas online, trolls atacaram. Pedro defendeu, nós superamos. Ainda assim, conflitos internos persistiam. Pedro sonhava com o soco novamente, acordando em pânico. Miguel sentia culpa eterna. Mereço sua dor? Perguntava.
Uma reviravolta veio quando Dona Maria apareceu em Lisboa. Eu não aguento mais, disse ela. Quero conhecer meu genro. Pedro a recebeu cautelosamente. Ela chorou, perdoem meu marido. Miguel a abraçou, um passo para a reconciliação. Mas Carlos permaneceu inflexível. Miguel decidiu cortar laços definitivos, focando no casamento. Pedro admirou sua força, mas temia o custo emocional. Anos passaram, e eles adotaram um cachorro, simbolizando compromisso. Mas uma crise de saúde testou tudo. Pedro foi diagnosticado com ansiedade crónica, resultado de traumas passados. Miguel o cuidou, provando lealdade. Em uma viagem a Coimbra, Miguel confrontou o pai pela última vez. Eu sou feliz agora, disse. Carlos amoleceu ligeiramente, talvez um dia. Mas Miguel não esperava mais. De volta, Pedro e Miguel celebraram o aniversário de casamento. Sobrevivemos, brindaram. Mas Pedro se perguntava, o preço foi alto demais. Com o tempo, a vida de Pedro e Miguel estabilizou, mas novas tormentas surgiram. Miguel foi promovido, mas o novo chefe era homofóbico disfarçado. Comentários sutis como famílias tradicionais são melhores para o equilíbrio o minavam. Miguel denunciou anonimamente, mas nada mudou. Ele considerou renunciar, mas Pedro o dissuadiu, lute de dentro. Pedro, por sua vez, enfrentava pressão familiar. Professor António, adoecendo, implorou por netos. Adotem, sugeriu. Pedro explicou os desafios para casais gays em Portugal, apesar das leis progressistas. A burocracia e o preconceito atrasam. António entendeu, mas a tristeza persistia. Uma traição de amigo abalou Pedro. Seu ex, João, voltou a Lisboa e espalhou rumores sobre o passado de Miguel. Ele é um valentão reformado, dizia. Pedro defendeu o marido, mas a dúvida ressurgia, escolhi errado. Em terapia, eles exploraram. Miguel admitiu, eu te traí porque temia perder tudo. Pedro confessou, perdoo, mas não esqueço. Dr. Silva sugeriu exercícios de confiança. A sociedade evoluía lentamente. Em 2025, uma lei antidiscriminação fortalecida ajudou, mas incidentes ocorriam. Em um jantar com amigos, um convidado fez uma piada gay, e Miguel explodiu, saia. Pedro o acalmou, orgulhoso. Dona Maria visitava regularmente, trazendo doces de Coimbra. Ela aceitava Pedro, cozinhando juntos. Vocês são uma família, dizia. Mas Carlos ligava ocasionalmente, hostil. Uma decisão controversa veio quando Miguel herdou uma pequena propriedade da avó. Carlos contestou, não para um desviado. Miguel lutou judicialmente, vencendo, mas o processo esgotou-os. Pedro sofreu um colapso de ansiedade durante o julgamento. Hospitalizado, ele confrontou Miguel, seu passado me quebrou. Miguel chorou, eu sei, e pago todo dia. Pós-crise, eles viajaram para os Açores, reconectando. Caminhadas em vulcões simbolizavam superação. Nós somos mais fortes, disse Pedro. De volta, eles decidiram adotar. O processo começou, mas agências questionavam o histórico de Miguel. Bullying na juventude, indagavam. Miguel explicou sua transformação, mas o estigma persistia. Um aliado inesperado, Tiago, o antigo amigo, se desculpou. Eu era ignorante, disse. Miguel perdoou, fechando um ciclo. Mas uma perda devastou, professor António faleceu. No funeral, Pedro desabou. Miguel o apoiou, provando seu papel. Com o tempo, eles foram aprovados para a adoção. Uma menina, Ana, de 5 anos, chegou. A alegria misturava-se ao medo, seremos bons pais. Carlos soube e amoleceu, enviando um presente. Para minha neta, escreveu. Miguel chorou, reconciliação incipiente. Mas Pedro questionava, pagamos caro por isso. A felicidade veio com cicatrizes. Anos após a adoção, a família de Pedro, Miguel e Ana florescia em Lisboa. Ana, agora 10 anos, era uma menina curiosa, alheia aos traumas passados. Mas sombras persistiam. Em uma reunião escolar, uma mãe comentou, 2 pais. Que estranho. Ana defendeu, meus pais são os melhores. Miguel e Pedro orgulharam-se, mas o incidente reviveu inseguranças. Miguel, bem-sucedido em sua carreira, mentorava jovens LGBT. Eu era o problema, agora sou a solução, dizia em palestras. Pedro ilustrava livros infantis sobre diversidade, contribuindo à sociedade. Mas conflitos internos não sumiam. Pedro tinha recaídas de ansiedade, culpando o bullying. Miguel carregava culpa,
Eu causei isso. Terapia contínua ajudava. Dona Maria morava perto, ajudando com Ana. Carlos, envelhecido, finalmente visitou. Errei, admitiu. Miguel perdoou, mas limites permaneceram. Uma crise final testou. Ana descobriu o passado via um antigo post online. Papai Miguel machucou Papai Pedro, perguntou. Eles explicaram honestamente, erros do passado nos tornaram melhores. Ana entendeu, fortalecendo os laços. Em uma viagem familiar a Coimbra, eles visitaram a antiga escola. Miguel apontou o pátio, aqui começou tudo. Pedro sorriu, e aqui termina. A vida prosseguia, com altos e baixos. Eles celebravam aniversários, viajam, riam. Mas o preço pago, dor, traição, rejeição, ecoava. No fim, Pedro refletia, amar o inimigo vale o sofrimento. Ou o perdão é uma ilusão que mascara feridas eternas. E você, leitor, perdoar um agressor que se redime é força ou fraqueza?